irmãos, a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Nós estamos aqui para mais uma aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Estamos na aula de número 9, é a 9ª aula de soteriologia. E nós estamos aqui no nossa primeira parte da aula, e na página de número 36, onde vamos continuar aqui falando sobre a doutrina da preservação da salvação. A doutrina da preservação da salvação. Lembrando que salvação, do mesmo jeito que se ganha, também se perde. Isso nós vamos aprender aqui na doutrina da preservação na salvação. A doutrina da preservação na salvação faz parte da doutrina da salvação. A questão principal é o permanecer para sempre na salvação, ou se é possível perder-se depois de ter sido verdadeiramente salvo. Aqui está uma indagação. Por exemplo, está assim, olha: é possível perder-se a salvação depois de ter sido verdadeiramente salvo? É possível? Vamos analisar esse assunto aqui? Vamos analisar esse assunto. Alguns teólogos, letra A, alguns teólogos ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. Existe uma teologia por aí que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Será? Será que essa teologia é verdadeira, é bíblica? Com muita convicção, afirmam que jamais se perderá aquele que uma vez foi salvo. Quem é crente, vamos mudar de página, página de número 37. Quem é crente para sempre. É? Será que é? Quem é crente para sempre? Uma vez salvo, salvo para sempre? Salvação não se perde, então? Quem aceitou Jesus, depois se ele sair, desviar, ir para o mundo, e ele morrer na vida errada dele para lá, ele vai ganhar a salvação a si mesmo? Vamos ver. Dizem que embora o crente seja livre, a natureza da salvação é tão profunda que ele jamais abandonará a vida cristã. Deus preserva o crente em liberdade. Já no tempo dos apóstolos, havia esta corrente doutrina. Preste bem atenção, que lá no tempo dos apóstolos, já havia esta corrente doutrinária. Lá no tempo dos apóstolos já tinha esse negócio aí, que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos continuar analisando a chamada doutrina dos Nicolaítas. Então essa doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, é a doutrina dos Nicolaítas, que Jesus Nicolaítas, pode ser Nicolaitas, pode ser Nicolaítas, tá valendo. Essa doutrina dos Nicolaítas foi criticada por Jesus lá em uma das 7 cartas da igreja da Ásia Menor, quando o Senhor falou assim: eu tenho contra ti que vocês estão passando aí para a doutrina dos Nicolaítas. Então vamos continuar. Vamos ler lá em Apocalipse 2, 6 ao 15. Olha, preste atenção. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, eu não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-lhe-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinam Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Muito bem. Olha só. Esses nicolaítas, eles afirmavam que a graça de Deus sobre o crente era tão poderosa que os atos dos homens não os afastam dela. Importa salientar que Jesus disse que aborrecia o mal. Doutrina, aborrecia tal doutrina. Perdão aqui. Vamos repetir? Importa salientar que Jesus disse que aborrecia tal doutrina. Vamos repetir aí? Só o capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Odeia. Letra B. A Bíblia refuta frontalmente a doutrina. Uma vez salvo, salvo para sempre. Essas doutrinas são as doutrinas dos nicolaítas. Veja que a palavra de Deus exorta o crente a permanecer fiel a Deus e perseverar até o fim. Mateus 10, 22. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Viu? Tem que perseverar. Aquele que perseverar, se não perseverar, não tem salvação. Letra C. Ainda tem um pedacinho aqui, né? Somente o fato da Bíblia exortar o crente a permanecer constitui prova de que não concorda com a ideia de uma permanência automática, independente de atitude e do seu procedimento pessoal. Letra C. Jesus mandou que os crentes permanecessem. Constitui prova de que não concorda com a ideia de uma permanência automática, independente de atitude
e do seu procedimento pessoal. Letra C. Eu vou repetir aqui. Jesus mandou que os crentes permanecessem, dizendo assim: olha, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. É se, tem uma condição, é condicional. Para ser discípulo de Jesus, tem uma condição, é se permanecerdes na palavra de Jesus. Aquele que não permanecer em Jesus, como a vara da videira, é lançado fora. Lê para nós aí, João 15, 1. João 15, verso 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso. Tá vendo? Se permanecer fiel a Jesus, Jesus vai podar para que dê mais fruto ainda. Mas se permanecer, se for infiel, vai ser cortado. E como a vara se secará. E depois de seco, será lançado no fogo que arde. É isso aí. Letra D. Jesus mandou os crentes vigiarem. Marcos 13, 33. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26 e 41. É na hora da tentação que aparece o perigo do crente se desviar. Na hora da tentação aparece o perigo do crente se desviar. Lucas 8, 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. São aquela semente que caíram no meio dos pedregulhos, né? Então depois cresceu, mas não teve raiz, ficou só por algum tempo. Quando chegou a tentação, quer dizer, o sol causticante, né? O calor causticante, aí começou a murchar as folhas e aí veio a morrer. Então aí está se semelhando a pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não tem raiz. Então a tendência dele é secar-se, é morrer, é desviar da presença do Senhor. Também a palavra do Senhor diz assim, ó: mas se ele estiver vigiando, receberá a graça de vencer a carne e achará escape e vencerá a batalha. 1 Coríntios 10 e 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Vamos aqui para a letra E. E Jesus exortou a igreja de Filadélfia que guardasse o que havia recebido
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Ele não disse, você já é salvo, e ninguém poderá tomar a tua coroa, mas disse ao contrário, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O mesmo conselho ele deu à igreja de Tiatira, em Apocalipse 2:25-26. Aliás, nos dá um idêntico conselho ainda hoje. Leiamos, portanto. Apocalipse 2:25-26. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim as suas obras, eu lhe darei poder para vencer as tentações. Então, para ser salvo tem que permanecer em Cristo. Continuemos. Letra F. A palavra permanece. A palavra permanecer aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Os apóstolos aconselhavam sempre os crentes a permanecerem na fé. Em Atos 14:22 e 1 Tessalonicenses 3:2-5. E na graça. Vamos ver? Atos 14:22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações, são poucas não, nos importa entrar no reino de Deus. 1 Tessalonicenses 3:2-5. Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vamos continuar lendo em Atos 11:13 e Atos 13:43. Atos 11:13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhes dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Atos 13:43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Amém. Paulo advertia esses irmãos, dizendo para que ninguém fosse faltoso, separando-se da graça de Deus. Os que não entenderem a essa exortação, ocorre o perigo, correm o perigo de cair da graça. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça que tendes caído. Amém. Os que afirmam que uma vez na graça, sempre na graça, estão induzindo muitos a transformar em libertinagem a graça de Deus, como está em Judas 4, o capítulo todo, nós vamos ler. Exortando-os ao perigo de receber a graça de Deus em vão. 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele,
também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Muito bem. Então deu para entender aí sobre essa doutrina aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que essa doutrina é negativa. Essa doutrina é biblicamente errada. Errada. Salvação se ganha, salvação também se perde. Só consegue conservar a salvação aquele que permanece fiel até o fim. Se no meio da jornada você fracassar e cair da graça de Deus, você também, se não voltar a tempo, perderá a salvação. É assim que acontece. O Senhor disse lá, me parece que é segundas crônicas, se não for segunda, é primeiras crônicas, capítulo 15, o Senhor vai dizer assim: olha, Israel, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscares, o acharás. Mas se o deixares, ele também vos deixará. Quer dizer, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se você deixar o Senhor também vai deixar você. Mas o dia que você procurar ele, ele vai deixar ser encontrado por você. É a mesma palavra que Paulo falou: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. É simples, muito simples. É só dar um passo para Deus, que Deus dá um passo para você também. Ponto 7. Vamos falar sobre a permanência. A permanência é explanada por meio de 3 exemplos do Antigo Testamento, nos quais Deus condicionou a manifestação do seu poder protetor à atitude dos homens de permanecerem no lugar determinado por ele. Vamos ver, letra A. A salvação pela aspersão do sangue do Cordeiro Pascal. Na noite em que os primogênitos do Egito foram mortos, estava condicionada a obrigação de ninguém sair de casa até pela manhã. Ninguém sair de casa até pela manhã. Lá está em Êxodo 12, do 22 ao 36, que nós não vamos ler aqui para ganharmos tempo, mas você pode ler aí na sua casa. É necessário que leia, né? Parte B, letra B. A proteção contra o vingador do sangue que a cidade de refúgio proporcionava ao homicida que havia matado alguém por erro. Está em Números 35, 11, 34. Era condicionada ao dever de permanência na cidade. Se o homicida de alguma maneira sair dos termos da cidade de refúgio, e o vingador do sangue o achar, fora e matar, o homicida não será culpado do sangue. Tá vendo? Que até o homicida aqui tinha que permanecer, assim como Israel, para passar por aquela praga ali e não for e receber a salvação na morte dos primogênitos, teria que ficar na casa até que a praga se passasse, até que a morte se passasse. Vemos aqui também o homicida, quando ele cometia algum crime por erro, ele era mandado para uma cidade, por nome de cidade de refúgio, e ele tinha que permanecer na cidade. Se ele saísse fora da cidade,
alguém poderia o matar, o vingador poderia o matar. E o vingador não ficava culpado pelo sangue daquele homicida. Por quê? Porque ele foi desobediente, saiu da cidade de refúgio. Assim também quem quer continuar a ter vida em Cristo, precisa permanecer em Cristo. Precisa ficar em Cristo. Se você sair da presença de Cristo, então o vingador, que é o inimigo das nossas almas, ele poderá ceifar a sua alma. E se ele ceifar a sua alma, você longe da presença de Cristo, com certeza você estará para sempre perdido. Vamos continuar. Letra C. A salvação prometida sob juramento em nome do Senhor a Raabe e a sua família na ocasião da conquista de Jericó por Israel, também era condicionada à obrigação de conservar uma fita cor de escarlata na sua janela e cuidar que ninguém da sua família saísse da sua casa, pois para aqueles que estivessem fora da casa não haveria proteção. Está lá em Josué 2, do 12 ao 20. Observamos assim, que o ato de ser um crente preservado na salvação não é automático, mas depende da sua atitude do permanecer no Senhor. Então está comparando aqui com Raabe, que recebeu uma ordem, que era para ela colocar um fio de escarlate na janela. Escarlate é um fio vermelho, vermelho carmesim. Na janela, aquele fio de escarlate significava o sangue de Jesus, vermelho carmesim. Então, e a ordem foi essa, que toda a sua família ficasse em casa, porque quando os destruidores chegassem para destruir a cidade e encontrasse alguém fora da casa, seria destruído juntamente com os demais. Então assim também, se alguém está em Cristo e permanecer em Cristo, ele não será destruído, mas se afastar da presença do Senhor, então será banido pelo destruidor. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei, né? Vamos para o ponto 8. Tanta coisa que depois tem hora que a gente se perde aqui, né? 8. A Bíblia adverte o crente contra o perigo de cair. A Bíblia adverte o crente contra o perigo de cair. Vamos ver? Somente esta expressão basta para mostrar a fraqueza e mentira da base doutrinária que caracteriza o ensinamento uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui essa doutrina e esse ensinamento cai por terra quando Jesus adverte sobre o perigo de cair. Letra A. A Bíblia adverte aquele que cuida estar de pé. Cuidado, olhe, não caia. Está lá em 1 Coríntios 10, 12. O apóstolo Paulo escreveu aos judeus que estavam em perigo de apostatar-se da fé. Em Hebreus 4, 11. E Hebreus 3, 15 ao 19. E incentivou-os
a não serem como os que se retiram para a perdição, mas como os que creem para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Leiamos, portanto. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Então existe aqueles que perdem para a perdição, mas existe aqueles que conservam para a salvação da alma. A Bíblia diz que aquele que endurece o coração virá a cair no mal. Provérbios 28:14. E que a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 16:18. Letra B. Assim, observamos que a Bíblia incentiva e exorta os crentes a permanecerem na benignidade de Deus, a fim de que não seja cortado, como fora os israelitas, que não permaneceram. Romanos 11, versículo 20, eu vou continuar lendo, daqui a pouco você lê. Por isso diz a Bíblia: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Quer dizer, tem muita gente que acha que Jesus está nele, mas já está reprovado, ó, há muito tempo, reprovado. Você não lembra de Sansão? A Bíblia diz assim: e Sansão levantou achando que o Espírito de Deus ainda estava com ele, mas não estava. Já tinha perdido o Espírito Santo há muito tempo e não sabia. Assim tem muito crente dentro da igreja que já perdeu o Espírito Santo há muito tempo e não sabe. Não sabe. Porque está ocultando o pecado. Pecado não confessado faz com que o Espírito Santo afasta de nós, porque o Espírito Santo ele tem ciúmes. Ele tem ciúme de nós. E aonde habita o pecado, o Espírito Santo não fica. Todo pecado tem que ser confessado para ser perdoado. Aí o Espírito Santo permanece no crente. Letra C. Existe, para quem não tomar cuidado, a possibilidade de ser reprovado, de ter crido em vão. Lê 1 Coríntios 15:2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Lê também 2 Coríntios 13:5. 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. É perigoso isso aí, né? Muito perigoso. Ponto 9. Exemplo de pessoas que perderam a salvação. Exemplos
de pessoa que perde. Mais uma vez aqui a doutrina de uma vez salvo para sempre vai cair por terra aqui. Exemplo de pessoas que perderam a salvação. A Bíblia apresenta exemplos de pessoas que se desviaram da salvação, e esses exemplos constituem uma prova incontestável de que a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, não é aprovada na Bíblia. Hebreus 4, 1, 2. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregados as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Muito bem. Vamos para a letra A. Ananias, olha o exemplo aí. Ananias e Safira eram crentes, membros da igreja em Jerusalém, e sobre eles havia abundância de graça. Era crente cheio da graça de Deus. Cheio da graça de Deus. Atos 4, 33, vamos ler. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Eram abundantemente cheios de graça, Ananias e Safira, mas nela não permaneceram, pois permitiram que o amor ao dinheiro o dominassem. 1 Timóteo 6, 10, 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, vemos entretanto que Ananias e Safira, eles entraram no caminho da mentira e da perdição, pois deram lugar ao diabo. E vamos ver o que aconteceu com os dois crentes que eram cheios da graça de Deus, que deram lugar à mentira e o diabo. Atos 5, do 1 ao 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levantando o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todo quantos ouviram a notícia deste acontecimento. Amém. Há o exemplo aí, Ananias e Safira, né?
perderam a salvação porque deram lugar à mentira e amaram mais o dinheiro do que a Deus. Letra B. Judas Iscariotes era um dos discípulos. Outro exemplo aqui é de Judas Iscariotes, que era um dos discípulos de Jesus. O próprio Jesus deu poder a Judas para curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Está lá em Mateus 10. Ele estava entre aqueles que Jesus levantou e enviou para pregar a palavra de Deus. Pela palavra profética, vemos que Judas Iscariotes era um amigo íntimo de Jesus. Amigo íntimo de Jesus. Está em Salmo 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Judas, porém, caiu na tentação de roubar as ofertas, pois ele era tesoureiro. João 13, 27 a 30. E, pôs o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. João 12, versículo 6. João 12, versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era discípulo de Jesus. Ele era tesoureiro, mas ele gostava de enfiar a mão na bolsa, viu? Para roubar os dízimos e as ofertas que entrava. Então vemos aí que era um crente, que Jesus deu ele poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para fazer muitos sinais e prodígios. E ele fez. Nem todo mundo que faz sinais e prodígios não quer dizer que está com a salvação garantida, não. Ele estava fazendo isso tudo, mas era ladrão. Ele roubava. Ele não aguentava ver o dinheiro, não. Ele enfiava a mão no saco mesmo. Viu? No gasofilaço, na salva, na bolsa. Assim abriu a porta para o inimigo entrar. Ele abriu a porta para o inimigo entrar. Está lá em Lucas 22 e 3, vamos ler? Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Viu? Ele desviou aí, ó. Desviou-se. Vamos para a página de número 38. Desviou-se. Mais ainda, Judas desviou mais do que já estava desviado. Ele foi mais além ainda. Mais além. Pois traiu a Jesus. Aí foi uma lástima, hein? Lamentação. Traiu a Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Jesus já tinha dito que Judas era um diabo. João 6, do 69 a 70. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Além disso, o nome de Judas foi riscado do livro da vida. Salmo 69, versículo 25 a 28. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas tuas tendas.
pois perseguem aquele a quem feriste e conservam sobre a dor daqueles a quem chegaste. Acrescenta a iniquidade deles, e não entre na tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Amém. Tá vendo só? Antes, então, o seu nome estava escrito no livro da vida, e logo após foi riscado. Antes, o nome dele estava escrito lá. Logo após ter cometido esse monte de erro, delito, pecado, traição, então o nome dele foi riscado do livro da vida. Dons espirituais não salvam ninguém, como eu já disse aqui, porque a vocação e os dons são sem arrependimento. Está lá em Romanos 11, 29. Nem todos que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Está em Mateus 7, 21 a 23. As bênçãos de Deus não vêm por intermédio de campanhas de prosperidade, nem através de dons espirituais. Só tem uma coisa que precisamos para sermos abençoados. Quer saber? É obedecermos a palavra de Deus e cumprirmos a sua vontade. Deuteronômio 28, não precisa de ler, que ali está bênçãos e maldição. Bênçãos para aquele que obedece e maldições para aquele que desobedece. E pode ver que as bênçãos tem um número lá de bênçãos. As maldições são muito mais do que as bênçãos. Letra C. O rei Saul é um exemplo, é um outro exemplo. Ele recebeu um coração mudado. Está lá em 1 Samuel 10, 9 a 10. Pode ler. Foi revestido pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, e até profetizou. Vamos ler 1 Samuel 10, 9 a 10. 1 Samuel 10, 9 a 10. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outério, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Isso, até profetizou. Deus mudou o coração de Saul, que ele até profeta virou, e profetizou no meio dos profetas, mas desobedeceu a palavra do Senhor. Em 1 Samuel 13, do 13 ao 15, vamos ver ele desobedecendo a palavra do Senhor. E também 1 Samuel 15, do 10 ao 31. 1 Samuel 13, do 13 ao 15. de 13 ao 15. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. Amém. Lê aí Deus o rejeitou, né? Porque ele se desviou da palavra, desobedeceu a palavra. Deus o rejeitou. 1 Samuel 15, 23 a 31. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejais rei sobre Israel. Até o 31. Até o 31. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Amém. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus se retirou de Saul. Mesmo ele voltando para adorar o Senhor, confessando o seu pecado ali, mas por causa da desobediência, né, o Espírito Santo se retirou. Está lá em 1 Samuel 16, 14, vamos ler. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e aí então veio um espírito maligno para o atormentar. Depois de ter andado por caminhos tortuosos, Saul morreu a morte de suicida no monte de Giboá. Saul acabou a sua vida em suicídio, se suicidando. 1 Samuel 31, do 1 a 14, não precisa de ler não? Não, 4. De 1 a 4? Lê. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquisua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros os avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me trapassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Suicidou-se. Morreu, resumindo, morreu sem salvação, né? Letra D. A esposa de Ló estava sendo retirada pelos anjos da destruição de Sodoma, quando desobedecendo a palavra do Senhor. Olha o perigo que tem em desobedecer a palavra do Senhor. Ela olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Não precisa ler não, está em Gênesis 19, 25 a 26, Lucas 17, 20 a 32. Letra E. A Bíblia fala que
se um justo se desviar do caminho da verdade, tudo que ele praticou não virá à memória, ou seja, tudo que ele fez de bom será esquecido. Que coisa terrível, né? Será esquecido, mas na iniquidade que praticou, ele morrerá. Olha só Ezequiel 33, do 1 ao 20, é muita coisa, vamos deixar para vocês lerem com calma em casa, tá? Porque nós temos que terminar o vídeo. Ezequiel 18 e 24, pode ler. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De sorte, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, mas na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Letra F. O povo israelita no deserto. A Bíblia relata que Deus, depois de ter libertado os israelitas do Egito, e após terem sido batizados em Moisés e no mar, como está em 1 Coríntios 10, 1, 2, não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, como está em 1 Coríntios 10, 5, isto serve de figura para nós e de advertência contra o perigo de cometermos os mesmos pecados que eles praticaram, isto é, cobiça, idolatria, apostasia, prostituição, murmuração. 1 Coríntios 1, 6 a 10. Assim vemos que a permanência na salvação não é automática, pois aqueles que não tomarem cuidado poderão perdê-la. Então nós vemos aqui que essa doutrina de uma vez salvo, salva para sempre, é a doutrina que vai de contrário à Bíblia Sagrada, choca com a Bíblia Sagrada. Salvação se ganha, salvação também se perde. Nós vamos ficar aqui, dar uma parada para um recreio, um breve recreio, e depois nós voltaremos com a segunda parte da aula, falando sobre o 10º ponto aqui. A Bíblia dá uma definição clara sobre a doutrina da preservação do crente. Estamos na página 39. Que Deus abençoe.